Esta é uma versão da Helicon São Paulo. Eles tentavam dirigir seus estados racionalmente, eficientemente, lucrativamente. Estimulavam o comércio, desenvolveram a burocracia e eram os patronos dos grandes filósofos. E passavam a maior parte do seu tempo em guerra, lutando entre si. Os déspotas esclarecidos, neste episódio de A Tradição Ocidental. E agora o professor da Universidade da Califórnia, Eugene Weber, em sua jornada através da história da civilização ocidental. No decorrer da história, pode-se achar a correspondência entre poder político e propriedade econômica. Como regra, ao menos em relação ao tamanho, os países mais avançados economicamente tendem a ser poderes marítimos. No mundo antigo, isso era verdade com os fenícios, os gregos, os romanos, e no século XVII e no XVIII, isso valeria para os holandeses, os ingleses e os franceses. Isso é especialmente compreensível quando você entende como era a viagem no mundo pré-moderno. Difícil e lenta. A água era de longe a melhor estrada. Vou dar um exemplo de apenas 300 anos. Em 1698, os estados, ou seja, o parlamento de Burgundy, votou por dinheiro para comprar uma grande estátua de bronze de Luís XIV. A estátua foi esculpida em Paris, depois foi trazida por rio para Achour e de lá foi mandada a Dijon, a capital de Burgundy, a cerca de 160 quilômetros. Mas ela ficou atolada na lama e teve que ficar mantida num abrigo por 21 anos, até que a estrada fosse suficientemente boa para aguentá-la. Dado que o transporte terrestre estava num estado tão lamentável, e não se esqueçam de que a França provavelmente tinha as melhores estradas da Europa, o transporte aquático seria muito melhor. Os rios eram úteis, mas tinham problemas. Tinham corredeiras, bancos de areia, trechos fundos e o nível da água subia e descia. E eles também tinham pedágios, o que podia tornar cara uma viagem curta. O mar, no entanto, era um rio sem corredeiras, partes fundas, nem pedágios. E os navios podiam viajar para longe e rápido, levando mais carga e mais gente que qualquer barcaça de rio. As cidades-estado italianas do Renascimento, Espanha e Portugal do século XVII, Holanda, Inglaterra e França do século XVI, demonstravam que o acesso fácil pela água significava comércio, que por sua vez significava prosperidade, que significava poder. Perder o acesso significava estrangulamento. Em 1571, a perda de Chipre para os turcos selou o declínio de Veneza. Em 1588, com a derrota da Armada Espanhola para os ingleses, começou o declínio naval da Espanha. E meio século depois disso, as frotas inglesas começaram a derrotar os holandeses, que anteriormente mandavam nos oceanos. E esse foi o início da ascensão inglesa. Isso lhes dá uma boa ideia para que fiquem de olho com o que aconteceu no mar. A ligação entre riqueza e poder naval, entre comércio no exterior e prosperidade, também atingiu os regentes da Europa Oriental, que não tinham acesso ao mar. Pode-se descrever muito de sua atividade no século XVII e especialmente no XVIII
como uma batalha para chegar ao mar, sobre ele e através dele. A Rússia se dirigiu para o Mar Negro e o Báltico. A Prússia, que tinha portos bálticos, tentou começar companhias de comércio para navegar nos oceanos. E os austríacos tentaram reviver a Antuérpia, sem sucesso, porque os holandeses não deixaram. Em vez disso, criaram um novo porto no topo do Adriático, Trieste, que seria a principal base naval da Áustria até o século XX. Nenhum destes empreendimentos, no entanto, teve muito sucesso, porque os poderes continentais tinham que se concentrar em lutar várias guerras na Europa. Então, apesar de que a riqueza e o poder dependessem da atividade naval, a segurança e a ganância ainda se concentravam em terra. Ainda assim, a nova mentalidade comercial pragmática estava ganhando terreno, servindo para moderar a enorme destrutividade da guerra na terra. A devastação, afinal, é ruim para os negócios, e essa atitude era algo novo. Por milhares de anos, a guerra era mais do que batalha, era a devastação da terra inimiga. Quando duas cidades gregas iam à guerra, a primeira coisa que faziam era destruir os campos e plantações dos adversários. Quando Luís XIV lutou contra os Habsburgos, 2.300 anos depois, suas tropas queimaram e destruíram tanto as terras do Reno que ainda se lembram disso no século XX. A bela cidade de Heidelberg, no Vale do Neckar, foi quase que completamente destruída pelos franceses em 1689 e de novo em 1693. O que se vê em Heidelberg hoje foi quase tudo construído no século XVIII, exceto pelo castelo cujas ruínas ainda estão sobre o morro acima da cidade. Mas no século XVIII, os regentes e seus generais começaram a tentar manter a guerra longe dos civis. A guerra tornou-se um exercício para soldados. As campanhas eram decididas por batalhas decisivas e por manobras sofisticadas. Quem poderia subordinar quem? Quem conseguiria as melhores posições? Exércitos que sempre viveram da terra também começaram a operar como unidades autossuficientes, com seus próprios itens de suprimento, armazéns e cozinhas de campanha. Esse desenvolvimento foi em parte uma repulsa contra o derramamento de sangue e destruição do século XVII. Mas também isso se devia à abordagem mais racional em relação à guerra. A guerra começava a ser considerada algo mais ligado ao lucro que à destruição. Tratar guerra tão logicamente como se tratam dos negócios mantém a destruição num mínimo, minimiza perdas incidentais e não destrói civis ou a propriedade civil, nem a produtividade civil, pois a fome e as ruínas fazem mal para a economia. E você não quer destruir a riqueza, e sim ganhá-la. No entanto, como em qualquer outro século, o século XVIII teve suas guerras, especialmente na Europa Central e Oriental, onde os estados ainda estavam estabelecendo fronteiras firmes, uns às custas dos outros. Foi quando o grande reino da Rússia tornou-se uma grande potência europeia, sob o reinado de Pedro o Grande, e depois sob o reinado de Catarina a Grande. Foi quando um estado pequeno e marginal ao norte da Alemanha tornou-se o Reino da Prússia. Criaram um comando sob a direção de Guilherme Frederico I, que achava que o melhor investimento era um exército, e sob o comando de seu filho, Frederico o Grande, um general brilhante que recebeu o dinheiro dos investimentos do pai. E também quando os austríacos mandaram os turcos de volta e afirmaram seu domínio na Europa Central e Sudeste sob a direção de uma mulher notável, Maria Teresa, a arquiduquesa da Áustria e rainha da Hungria e da Boêmia,
e mais tarde sob o controle de seu filho, José II. As guerras na Europa Central e Oriental, que tornaram isso tudo possível, eram importantes porque estabeleceram a forma da região por 150 anos e afetaram a todos os ingleses, franceses, suecos e holandeses. Porque quando um poder se tornava muito forte, os outros intervinham contra isso, o que era o início do sistema de equilíbrio de poder. Os polacos foram especialmente afetados por estas guerras, porque a Rússia, a Prússia e a Áustria tendiam a acertar suas diferenças às custas de seu grande reino. Em 1795, a Polônia foi dividida entre 3 poderes. Mas se tirar os olhos do mapa da Europa, verá que as guerras do século XVII não eram por causa da Europa, mas por causa do domínio e do comércio mundial. Os franceses, ingleses, espanhóis e holandeses estavam lutando para ver quem ficaria com os negócios e posses espanholas nas Américas, sobre o que iria acontecer com as posses francesas na América e na Índia, e sobre o destino das colônias inglesas na América do Norte. Assim, a escala da política europeia explodiu. As guerras não eram mais principalmente por políticas familiares. Elas tratavam de comércio e lucro. Mas os regentes do continente, na Europa Central e Oriental, e outros regentes que não tinham marinhas competitivas, não poderiam participar nestas grandes competições oceânicas, e no lugar disso, tentavam fazer seus reinos mais eficientes, mais racionais, mais produtivos. Tentavam gerar pela reforma interna o que não podiam obter pelo comércio exterior. E essa foi a origem do que chamamos de despotismo esclarecido. Os pretendentes a déspotas esclarecidos podiam ser encontrados em Nápoles e na Toscânia, Espanha e Portugal, Prússia e Áustria, Rússia, Escandinávia, todos tentando dirigir seus estados racional, eficiente e lucrativamente. O típico autocrata esclarecido era Frederico II, o rei da Prússia, de 1740 a 1786. Frederico era o patrono de Voltaire. Ele gostava de se descrever como o primeiro servo de seu povo. Ele escreveu muitos livros explicando que o estadismo era achado na virtude, justiça e responsabilidade. Passou a maior parte do seu reinado não cumprindo sua palavra, fazendo guerra e aumentando os territórios que tinha herdado. Homens como Frederico deveriam ser iluminados, porque tentavam tratar de seus negócios de modo mais racional que seus predecessores. Eles estavam interessados em renda e sabiam que a renda era maior quando a produção e o intercâmbio eram mais intensos. E como não podiam ir para o mar e explorá-lo, tentaram desenvolver sua economia de outros modos. Racionalizaram a administração do governo, introduziram o censo da população, que podia ser usado para taxar os cidadãos e alistar os homens no exército. Historiavam as terras para ver que propriedades tinham valor. Deram nomes às ruas e numeraram as casas para facilitar a identificação e a contabilidade. E desenvolveram a burocracia e treinaram os burocratas a trabalharem mais eficientemente. O espírito dos novos burocratas era completamente secular. Não tinham preconceitos e tentariam qualquer coisa se funcionasse. Todos e tudo era matéria para seu moinho e matéria para sua vontade. E um resultado desta atitude foi que, como nas antigas cidades comerciais, os burocratas não estavam interessados com a conformidade religiosa. A religião era apenas um fator em seu cálculo político.
Os regentes podiam muito bem serem cristãos praticantes, mas, politicamente, toleravam qualquer tipo de culto que não atrapalhasse a ordem pública e que contribuísse para a riqueza pública. Um resultado disso foi que o século XVIII acabou sendo uma grande era em que os refugiados prósperos se estabeleciam em países mais pragmáticos. Católicos da Irlanda fugindo do domínio inglês, defensores dos exilados Stuarts saindo da Escócia e huguenotes saindo da França, depois de Luís XIV ter abolido o Edito de Nantes e começar uma nova onda de perseguições. A imigração dos huguenotes daria à Inglaterra o ator David Garrick no século XVIII, o cardeal Newman no século XIX e, no século XX, Winston Churchill, cuja família da mãe imigrou para a América vinda da França. Os irlandeses encheram a Europa com soldados ricos e iam oferecer 2 presidentes à França. General McMahon, no século XIX, e o General de Gaulle, no século XX. Mesmo o grande Duque de Wellington tinha um avô irlandês, apesar de que ele mesmo negasse ser irlandês. O homem, ele dizia, não é um cavalo porque nasceu num estábulo. Mas a burocracia ia além da tolerância religiosa pelas mesmas razões práticas que faziam o Estado ser tolerante ou até indiferente às questões religiosas. Isso dava aos ataques do Estado à Igreja, caso a Igreja aspirasse a operar como uma entidade independente. O Estado, afinal, tinha que dominar e controlar tudo a seu alcance. Ele atacava a Igreja para conseguir o dinheiro ou as propriedades da Igreja e colocá-los em usos mais produtivos. Ele pressionava a Igreja para que levasse avante suas obrigações sociais, para operar como uma máquina efetiva para a caridade ou como um representante efetivo do governo central. E atacava a Igreja para abolir ou diminuir a censura eclesiástica e para melhorar a educação. Os novos estados estavam interessados na Igreja na medida em que ela contribuísse com seus planos. José II da Áustria, por exemplo, considerava os padres das paróquias como funcionários públicos assalariados, cujo dever era o de cooperar com a polícia a serviço do Estado. Em sua busca pela educação, eficiência e racionalismo, esses novos estados burocráticos confiavam em qualquer pessoa que os ajudasse. Profissionais habilidosos, escritores, professores e cientistas, principalmente na Europa Oriental. E era para impressionar e atrair essa minoria educada e altamente influente que alguns dos príncipes da Europa Central e Oriental removeram a censura e introduziram uma certa liberdade da imprensa em seus domínios. Queriam impressionar os ocidentais e também queriam copiá-los, porque as práticas e ideias ocidentais, principalmente as ideias inglesas e francesas, estavam ligadas com outros avanços ocidentais em tecnologia, armamento e produtividade. O que Frederico da Prússia e José da Áustria mais queriam era um Estado bem organizado. Uma população próspera, educada, satisfeita, porque vivia sob um governo eficiente e sob leis consistentes, que eram administradas pela justiça real e não caprichosamente por nobres em suas propriedades. Queriam cidades crescendo com indústrias, engordadas pela produção e lucro e, acima de tudo, queriam impostos regulares, eficientemente cobrados de todos, entrando regular e confiavelmente para pagar pelo maquinário estadual e para pagar por um grande e bem equipado exército.
Mas isso era exatamente o que eles não tinham. Seria necessária uma revolução social para mudar as coisas do modo como eram para como deveriam ser. E mudar depressa, porque não tinham tempo para esperar. Mas lembrem de que a última coisa que eles queriam era uma verdadeira revolução social. Frederico, José e outros queriam que a hierarquia social continuasse como antes. Eles queriam os nobres domesticados, mas não queriam virar a sociedade de cabeça para baixo. Eles queriam que ela funcionasse eficientemente, para seu benefício e para o benefício do Estado e de seu regente absoluto e ponto final. Mas na Prússia e na Hungria, os nobres não apoiariam a reforma. Na Bélgica, a classe média fazia objeção e manifestações. Em outros países, a classe média era fraca demais para ajudar e, portanto, inútil. Nos países católicos e na Rússia, a igreja local protestava. Na Transilvânia e na Boêmia, os camponeses se revoltaram e em outros lugares ou não podiam ajudar ou, quando tentavam, não eram desejados. No impasse, os príncipes reformistas encontraram seus principais aliados num grupo de homens que, de início, não esperariam que os apoiassem, os filósofos do iluminismo. Homens como Diderot, Voltaire, Hume, Bentham e Kant. No fim do século XVII, o primeiro dicionário da Academia Francesa definia os filósofos como estudiosos da ciência, um homem sábio que vive uma vida pacífica e ou um homem que, por livre pensamento, colocava-se acima dos deveres comuns e obrigações da vida civil. Não pense no filósofo como nos filósofos de hoje em dia, profissionais dos quebra-cabeças lógicos semânticos. O filósofo do século XVIII era o que hoje chamamos de sociólogos, no sentido que estudavam a sociedade de olho nas possibilidades da reforma social. Acima de tudo, ele ou ela era um pensador livre, ao menos no sentido de que eram hostis à versão comumente aceita da religião revelada. Assim que deve-se pensar nos filósofos como pensadores livres e críticos sociais. Mas para eles mesmos, os filósofos eram acima de tudo racionalistas. Pessoas que, como Immanuel Kant colocou, ousavam saber. Pessoas que estavam determinadas a imbuir o mundo com a consciência de seus direitos e dos poderes da inteligência humana. Seu ponto de vista se baseou na ciência de Isaac Newton, que acreditava que toda a natureza é baseada numa lei universal e que suas regularidades poderiam ser entendidas e dominadas pela mente humana. E isso foi formatado pela psicologia de John Locke, que ensinava que a faculdade do raciocínio raramente ou nunca engana aquele que confia nela, e que homens são seres razoáveis capazes de usar seu conhecimento e inteligência para promover sua felicidade. Sendo assim, os filósofos acreditavam que, se você quiser fazer os homens serem perfeitos e felizes, basta iluminá-los. E suas ideias de iluminação eram curiosamente muito próximas às dos príncipes reformistas. Os filósofos, como os príncipes, queriam ordem, prosperidade, tolerância, educação e uma justiça razoavelmente administrada. Achavam que a igreja era um dos principais obstáculos a tudo isso. Achavam que as classes médias, como fonte de prosperidade e iluminação, deveriam ser estimuladas e seus interesses deveriam ser favorecidos. Achavam que o privilégio aristocrático era injustificado pela razão e então deveria ser terminado.
De modo que o progresso fosse aberto ao talento e à capacidade. E que todos deviam pagar impostos. Sabiam exatamente que reformas eram necessárias para criar uma boa sociedade. E falaram sobre isso, escreveram sobre isso por anos, para persuadir seus compatriotas, e não havia adiantado nada. Então o que eles queriam agora eram reis filósofos, déspotas esclarecidos. E eles os encontravam não no Ocidente, onde a sociedade estabelecida não era possível de ser reformada, mas na Europa Central, Oriental e do Sul, onde novas terras poderiam ser moldadas para serem perfeitas. Ou era o que pensavam. Veremos quão iluminados estes déspotas esclarecidos eram no nosso próximo programa. Até lá. Funding for this program is provided by Annenberg CPB to advance excellent teaching. For information about this and other Annenberg CPB programs, call 1-800-LEARNER and visit us at www.learner.org.